Jesus. Então tudo que nós temos não é nada. Você tem sua Bíblia, aleluia, já prepara ela aí no livro de Gênesis, que é onde nós estamos meditando nos últimos domingos. Livro de Gênesis, capítulo de número 12. Aleluia. Aleluia. Dos versos de 1 a 3. Aleluia, Deus. Capítulo 12. Aleluia. E os versos de 1 a 3. Hoje nós vamos falar sobre uma nova queda da humanidade, o chamado e a promessa de Deus feita Amém, a Abraão. Jesus. Aleluia, amém. Fechou Gênesis 12, do 1 ao 3, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero ler com você só essa última frase, pode ser no 3, bem forte. 1, 2, 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos mais uma vez? 1, 2, 3 e... Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pode se assentar, se você pode aplaudir o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. E nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós clamamos ao Teu nome e buscamos, Senhor, a Tua face, porque cremos, Jesus, que o Senhor está em nosso meio, cremos que o Senhor já tem feito uma obra maravilhosa neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor até aqui tem cuidado de nós, tem zelado das nossas vidas. Até aqui o Senhor, ó Pai, tem cuidado de tudo, Senhor, ó Pai, em nosso redor. Mas nós apresentamos, Senhor, neste momento, a cada irmão, a cada irmã, que nessa hora ouvirá a Tua palavra. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Tira, Senhor, de nós as distrações. Tira, Senhor, de nós aquilo, Jesus, que pode nos impedir de ouvir, de atender e entendermos a Sua palavra. Abra o nosso entendimento e ao passo que nós ouvirmos e crermos, que o Senhor possa nos abençoar. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos meditado nos últimos domingos sobre como Deus fez com que a mensagem do Evangelho chegasse até os patriarcas. Então nós vimos há 2 domingos atrás como Deus criou os céus e a terra, a humanidade, os animais e tudo que habita hoje na terra. E nós vimos como esse Deus não somente criou, mas também como Ele fez tudo com um propósito. Nós vimos que o homem usufruía de uma perfeição maravilhosa e que por causa da decisão do homem, toda a humanidade foi submetida ao pecado. E nós vimos como, de uma forma muito triste, desde Adão até Noé, todos os homens nasceram sob a tutela, ou melhor, sob o cuidado do pecado. Nós vimos que não houve nenhum homem que escapou dos caprichos do pecado. E chegando em Noé, nós vimos que Deus então opera o primeiro juízo sobre a terra. Ele manda um dilúvio, toda a humanidade é destruída,
juntamente com os animais, e após 370 dias sai da arca Noé e sua família. Nós vemos que após Noé sair da arca, então ele agradece ao Senhor e ele oferece um holocausto. Os irmãos devem se lembrar, é um aroma suave, um aroma agradável que sobe até o Senhor. Se a tua Bíblia estiver aberta, eu quero te convidar hoje a abrir ela lá no capítulo 9, no verso número 20. Nós vamos ver que Noé, então, agora, a partir dele, o Senhor vai começar a novamente povoar a terra. E nós vamos ver a partir do verso 20 do capítulo 9, Noé começando os seus trabalhos na terra e os seus filhos dando origem às novas famílias que vão povoar os povos. E o capítulo 9, verso 20 diz assim: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. A primeira coisa que nós vamos ver que Noé faz após adorar o Senhor é trabalhar. Do fruto do trabalho dele, ele vai usufruir. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso para que não fique mal entendido. Nunca houve um problema em que o homem usufruísse do fruto do seu trabalho. Durante toda a Bíblia nós vamos ver que isso é uma ordenança, que você trabalhe e que do fruto do seu trabalho você tire alegrias, você tire prazeres. Porém, nós temos que tomar um cuidado muito grande para que essas alegrias, esses prazeres não nos dominem e aquilo que deveria ser uma bênção se torne para nós uma maldição. Noé plantou uma vinha. A vinha, o suco da uva, é algo natural, Deus criou assim, certo? Porém, o excesso gerou em Noé um pecado muito grave chamado embriaguez. Observa que Deus dá uma oportunidade para a humanidade para que ela não peque. E eu queria que você prestasse bastante atenção que na primeira oportunidade que o homem tem de usufruir das coisas materiais, o que ele comete é o pecado. O pecado de Noé dá consequência ao novo pecado, porque o resultado da sua embriaguez é um ato de loucura. Ele então fica nu e o filho dele, Cã, entra na tenda e vê o pai de uma forma que não deveria ver. Aqui vai um conselho para você que é pai, você que é mãe e que acha normal os seus filhos te verem sem roupa. Isso não é normal. A nudez do homem é para sua esposa e a nudez da esposa é para o seu marido. Também não é para os de fora. O ato de Cã, além de ser pecaminoso pelo fato dele quebrar ali a privacidade do pai, é que ao invés de ele cuidar daquilo que ele viu, não, ele foi compartilhar com outros. E aquele pecado que deveria ter ficado lá dentro da tenda, agora ele sai para fora. E nós vamos ver que, novamente, assim como aconteceu desde Caim, se você deve se lembrar, vai começar a acontecer agora de novo. Um único pecado dá consequência a uma multidão de pecados. Olha o que diz aí, no verso número 27, do capítulo 9. Perdão, verso 24. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. E então disse: maldito seja Canaã, que seja servo dos servos para os seus irmãos. Observa que o próprio pecado de Noé gera o pecado do seu filho, e o pecado do seu filho gera uma maldição para o neto de Noé. Noé não amaldiçoa Cã, é bem importante estar na sua mente. Ele amaldiçoa quem? Canaã, que é filho de Cã. Por que ele não amaldiçoou Cã? Diz a própria palavra do Senhor que é impossível que alguém que seja abençoado por Deus seja amaldiçoado. Não foi o que Balaão disse para Balaque quando ele foi amaldiçoar o povo de Israel? Ele disse assim: como eu posso amaldiçoar alguém a quem Deus abençoou?
Então você que é crente não deve ficar acreditando se alguém colocou teu nome na boca do sapo, se alguém escreveu teu nome numa fita e etc. Se você tem uma vida com Deus, se você tem um relacionamento com Deus, ninguém pode amaldiçoar alguém. Deus vai abençoar. Preste atenção agora. Uma coisa é o meu relacionamento com Deus. Uma outra coisa é o relacionamento que a minha descendência tem com Deus. Aqui está a importância de você que é pai, de você que é mãe, zelar pelo ensino e pela doutrinação da tua casa. O que nós temos visto é que a cada dia as pessoas, elas têm terceirizado os seus trabalhos. Observa que hoje em dia o trabalho de orar pela família não é mais do pai e da mãe, é de quem? É do pastor. O trabalho de ensinar a esposa e os filhos não é mais do marido, como Paulo ensina, é de quem? É do pastor. Então tudo a gente vai terceirizando. E aí faz parecer que nós não temos nenhuma responsabilidade. E eu queria que você lembrasse teu irmão, o mesmo Deus que te deu privilégios, também te deu responsabilidades. O mesmo Deus que te deu bênçãos, também te deu funções para cumprir. Então nós vemos que pelo fato de Noé falhar na sua primeira responsabilidade, toda a descendência do seu filho mais novo agora vai sofrer consequências dramáticas. Observa agora que a descendência de Cã, toda ela vai se tornar um povo maldito e um povo que não vai herdar a bênção de Deus. Todo mundo, pastor, todo mundo. Se você é um bom leitor da Bíblia, você já leu essa parte, você sabe que nós temos muitas genealogias. E eu não vou ler toda ela, porque o nosso foco é falar sobre os patriarcas. Mas aqui tem algumas coisas muito importantes para você que quer que a sua família seja abençoada, para você que quer que a sua descendência seja bendita. E olha o que diz aí no capítulo 10, a partir do verso 6. Preste bastante atenção no que você vai ler. Os filhos de Cã foram Cush, Mizraim, Put e Canaã. Dos filhos de Cush foram Selá, Avilá, Saptá, Ramá, Saptecá, e os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Accad e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou a Nínive, Reobote-ir e Calar. Entre Nínive e Calar, a grande cidade recente. Mizraim gerou Udim, Anamim, Leabim, Naptuim e Pratusim, Casluim, de quem nasceram os filisteus, e Captorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Heveus, os Arqueus, os Sineus, os Avadeus, os Zemareus e os Anateus. Se você pegar todos esses nomes e você for ler a Bíblia daqui para frente, você vê que todos eles foram inimigos do povo de Deus. Você pode dizer para o teu irmão, um único ato, seu, sem cuidado, pode gerar muito sofrimento para a sua descendência. Irmão, o que você fala dentro de casa, o que você faz, o jeito que você age, é extremamente importante se você quer que a sua descendência seja abençoada. O que eu vejo é muitos crentes reclamando de Deus, reclamando da esposa, reclamando do marido, reclamando dos filhos, mas eles não fazem nada de diferente para mudar a sua situação. Então nós precisamos aprender uma coisa hoje e urgente. Você precisa parar de reclamar das pessoas que estão ao seu redor e precisa fazer algo diferente para que o ambiente ao seu redor mude. Aleluia, glória a Deus. Um único ato de Noé, assim como um único ato de Adão, gerou consequências para uma multidão de pessoas.
O capítulo 10, eu queria muito que você lesse ele na tua casa depois. O capítulo 10 vai explicar como cada nação, como cada povo foi formado. E todos eles nasceram dos 3 descendentes de Noé: Sem, Jafé e Cã. Agora, observa que desses descendentes de Cã, nasceu um homem chamado Nimrod. E esse homem edificou 2 cidades, que das 2 foram talvez, tirando o Egito, os 2 maiores problemas de Israel. Ele vai gerar Nínive e ele vai gerar Babel. Lá no capítulo 11, o escritor fez questão de trabalhar a cidade de Babel, que foi edificada por Nimrod. E eu queria te chamar a atenção para alguns detalhes. Você pode ver que é aberto. Capítulo 11, os versos 1 a 9, diz assim: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram para o oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa, e disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor, preste bem atenção, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição, ou seja, limitação para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua, para que eles falem a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Esse homem chamado Nimrod, ele conseguiu fazer ali algumas façanhas que pouquíssimos homens na Bíblia conseguiram fazer com excelência. A primeira coisa que ele faz é fazer o povo todo pensar de um único modo. Então ele começa a apresentar para a terra uma ideologia, uma forma de pensar. Alguns comentaristas dizem que, como eles conheciam a história do dilúvio, que era algo bem recente na mente deles, um dos propósitos de Babel era: se o Senhor não dá uma nova chuva, nós não morreremos por um dilúvio. Outros comentaristas dizem: não, é porque Nimrod sabia da grandeza de Deus e ele queria ser igual a Deus. Eu acho que os 2 comentários se encaixam muito bem. Quando o texto diz lá no capítulo 10 que ele era um grande caçador diante do Senhor e valente, não está querendo honrar Nimrod. Ali é uma forma irônica de mostrar como Nimrod ele se rebelava contra Deus, como Nimrod tentava contra o Senhor e sabia que o Deus contra quem ele estava trabalhando era um Deus de juízo, e que se precisasse esse Deus julgaria novamente a humanidade. A segunda coisa que Nimrod faz é que ele consegue fazer todas as pessoas trabalharem por um mesmo propósito. Se você mora numa família, você sabe como é difícil fazer todo mundo trabalhar igual. Se você trabalha numa empresa, você sabe como é difícil fazer todas as pessoas venderem igual. Olha na igreja, nós não conseguimos fazer na igreja todos trabalharem igual. Sempre vai ter aquele irmãozinho que é mais contido, aquele que vai mais devagar, aquele que não tem tanta coragem para fazer mais, e tem aqueles outros que são mais desenrolados. Mas ele conseguiu uma façanha. Todo mundo trabalhava no mesmo ritmo, todo mundo engajado com o mesmo propósito. O que é interessante é que a terceira coisa que ele consegue é fazer a humanidade trabalhar com um propósito potencial. Precisamos erguer essa torre.
O primeiro homem a fazer algo grandioso foi Noé, que fez uma arca. E ele não conseguiu convencer ninguém, senão seus filhos. Agora olha, esse homem, ele fez a humanidade se reunir em um único local, para fazer uma única coisa, um único objeto. E o que é interessante é que o próprio Deus tira uma conclusão a respeito deste homem: se nós não pararmos essa obra, não haverá limite para o homem. Isso mostra para nós como a igreja falha. Porque se nós trabalhássemos unidos em um único propósito, todos com a mesma força, não haveria limites naquilo que nós pensaríamos em fazer. Aleluia. Então Deus desce, e ali o Senhor, Ele confunde as línguas para que as pessoas não se comuniquem mais com facilidade. O que acontece em Atos Apóstolos capítulo 2 é o oposto disso. Lá Deus dá a mesma língua para todos, para que o propósito do reino de Deus se cumpra no meio da igreja. Aqui Deus faz o contrário. Acontece que deste homem e de Babel vai sair todas as perversidades possíveis. Sabe qual é que levou para a gente o capítulo 17 de Apocalipse, verso 5? Você vai ver que a partir de Babel vai nascer toda rebelião contra Deus. Preste bem atenção: toda rebelião contra Deus nasce em Babel. Toda falsa religião nasce em Babel. Diz os historiadores que a mãe desse Nimrod faz dele um deus, e ela também se intitula uma deusa após a morte dele. E agora o Deus que vai ser glorificado através de Nimrod é o Deus Sol, que foi glorificado praticamente em todas as nações na antiguidade, tanto aqui na América, quanto na Europa, quanto na Ásia. Em todos os lugares o Sol sempre foi venerado. Tudo por causa de um homem, tudo por causa de um pensamento. Olha o que diz Apocalipse 17, verso 5: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A partir de Babel, nesse mesmo local, lá no futuro vai ser construída essa cidade chamada Babilônia. E a partir dessa cidade nasce tudo que é impuro no mundo, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é incorreto, vai nascer a partir desse homem. Agora você imagina, se no primeiro momento em que os homens, após Adão, não tiveram essa capacidade, a maldade chegou a tal tamanho, imagina agora, que todos os homens concordam que o nosso Deus não é o único Deus. Imagina agora que os homens entendem, por seus próprios pensamentos loucos, que adorar o único Deus Criador não é o único meio. Agora eu posso adorar o sol, eu posso adorar a lua, eu posso adorar o bezerro, eu posso adorar qualquer outro homem. Nesse contexto, nesse cenário caótico, Deus então vai fazer aparecer uma descendência. Assim como lá no princípio Deus manteve Enos, Enoque, e chegamos em Noé, aqui Deus também vai cuidar de uma descendência. Aqui Deus também vai cuidar de um remanescente, de um povo a qual Ele vai chamar segundo a sua vontade. Olha o que diz o capítulo de número 11 e o verso de número 27. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Terá, seu pai, ainda vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e pai de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão e seu filho Ló, e o filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Nós vamos ver que agora, a partir de 100, Deus vai chamar uma nova linhagem. E nós vamos ver que de 100 vai nascer um homem chamado Éber. Esse Éber é
quem dá origem ao nome que nós conhecemos do povo de Israel, de Hebreus, né? E desse Heber nasce descendentes que nós vamos chegar até Terã. Observa que em nenhum momento até agora nós vemos alguém conhecendo a Deus. Você pode conferir na tua Bíblia, na tua casa. Nenhum deles ouviu falar mais de Deus. Observa que quando nós deixamos que um homem propague iniquidade, as pessoas se esquecem do Senhor. Se você já tentou pregar para alguém, você sabe como é difícil convencer alguém a respeito do Evangelho. Mas se você tem algum amigo, você sabe como é fácil você dar ouvido para aquilo que é inimigo que sai da boca dele. Se alguém te disser algo perverso por alguns dias, naturalmente você vai começar a pensar e a desejar aquilo que é inimigo. Porque é mais fácil a nossa carne se corromper do que a nossa carne se converter. Então, quando nós chegamos em Terá, ninguém ouve falar do Senhor. Mas nasce em Terá um desejo muito estranho de sair de Ur dos Caldeus para ir até uma terra chamada Canaã. E agora ele começa uma viagem, mas ele para em Arã, e ali ele para, fica ali, e ali ele morre. Quando nós vamos chegar no capítulo 12, Deus agora vai explicar o que aconteceu com Abraão durante esse tempo do início da peregrinação. E o capítulo 12, verso 1 diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Então nós não sabemos exatamente se foi Terá que quis sair de Ur dos Caldeus, ou se Deus falou com Abraão lá, e o pai dele, por estilo de Abraão, saiu de lá. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que Deus chamou Abraão. O que nós sabemos é que Deus falou com Abraão. O que eu quero que você preste bastante atenção é que não foi Abraão quem procurou a Deus. O que eu queria que você prestasse bastante atenção é que não foi Abraão que acordou um dia lá de manhã, que esquentou o café e passou um leitinho e tinha um queijinho pronto, e ele tomou o café e pegou a bibinha dele, como você faz todo dia, né? Sentou na mesa, viu, amigo? Vou fazer meu devocional e vou procurar o Deus Criador. Não foi isso que aconteceu. Abraão acordou um dia e naquele dia algo de diferente aconteceu. Uma voz que ele nunca tinha ouvido, um Deus que ele não sabia, um Deus que ninguém mais falava e que ninguém mais ouvia, um Deus que não se comunicava com ninguém, agora vai falar com Abraão. E observa que embora Abraão não saiba quem é Deus, Deus sabe muito bem quem é Abraão. Embora nós no ano passado não conhecíamos a Deus, Deus já sabia muito bem quem era cada um de nós. Deus não te chamou em vão, irmão. Deus não te chamou em vão, irmã. Deus não falou contigo por acaso. Deus não usou uma pessoa na rua, na escola, no trabalho, no leito do hospital em vão para trazer você para a presença dele. Se ele usou alguém para falar contigo, é porque ele te conhecia e ele tinha um plano e um propósito para a tua vida. Eu quero que você observe muito bem que quando Deus fala, ele não tem dúvidas de com quem ele quer falar. Eu acho um absurdo os profetas de hoje. Eles falam como se Deus estivesse duvidoso no que Deus queria falar. Eles falam como se Deus não tivesse certeza de quem é o RG, Tiago, o CPF, com quem ele está falando. Deus chamou Abraão pelo apelido. Será que Deus chamou Abraão por um pronome qualquer? Meu irmão, minha irmã, senhor, senhora? Não. Ele falou Abraão. Ele sabia quem era. Ele sabia aonde Abraão estava. E ele sabia exatamente para onde Abraão tinha que ir. Porque ele disse: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Irmãos, escute muito bem. É muito fácil você saber se é Deus ou se não é Deus quem está falando contigo. Deus não coloca dúvida na cabeça de ninguém. Deus não tem incerteza sobre ninguém. Ele sabe quem eu sou e Ele sabe muito bem o plano e a promessa que Ele tem para a minha vida. Não deve haver dúvidas no meu coração quando Deus me fala comigo. O chamado de Abraão vai trazer para nós alguns ensinamentos.
E o primeiro ensinamento que nós vamos aprender que esse chamado traz é que o chamado ele exige renúncia. Quando Abraão ele sai da sua parentela, quando Abraão sai da sua terra, ele está abrindo mão de algumas coisas que eram tradicionais na época. E a maioria dos historiadores concordam nisso. Quando ele dizia assim, ele saiu da casa do seu pai, era algo como se ele estivesse abrindo mão da sua história, ele estivesse abrindo mão de quem ele era, porque você não era conhecido pelo seu nome na região, você era conhecido pelo nome do seu pai. Alguns anos atrás ainda era assim. Quem era você? Eu sou filho do João. Ou então alguém te dizia, tu não é filho do João? Então, ou seja, as pessoas não me conheciam por quem eu era, conheciam por quem meu pai era. Então Abraão ele está abrindo mão do direito da paternidade que ele tinha do pai dele. É a primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa é que Abraão ele vai abrir mão da sua herança terrena, porque ele deixa o pai em Harã e depois o pai dele morre. O direito que ele tinha de receber a herança vai ficar com quem? Com o irmão dele que ainda estava vivo, porque o outro irmão dele, o pai de Ló, já tinha morrido. Então ele abre mão do pai, abre mão da herança e ele abre mão de segurança, porque o comum naquela época era se crescer em família. Então todo mundo morava junto, todo mundo morava pertinho. O que eu plantava, o Diego comia, o que o Diego produzia, eu comia. Mas agora Abraão vai para uma terra que ele não sabe, vai caminhar por um caminho que ele não conhece, e ele vai andar só ele e Ló. A quarta coisa que Abraão abre mão é da sua identidade, porque agora ele não tem terra, agora ele não tem casa, ele não tem pai e ele não tem filhos. Você se lembra que Jesus disse para os discípulos, quando os discípulos foram convidados a segui-lo? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. A primeira pergunta que Deus quer fazer para nós hoje é: você crê mesmo que Deus te chamou? Se Deus te chamou, por que nós temos tanta dificuldade de renunciar? Se nós cremos mesmo que é Deus quem está falando conosco, por que nós temos tanta dificuldade de deixar para trás algumas coisas? A terra que Abraão vivia, a família que Abraão nasceu, vivia debaixo da idolatria de outros deuses. E Abraão deixou tudo por uma voz que falou com ele. O chamado traz renúncia. Se Deus te chamou, renuncie. Se Deus te chamou, abandone, deixe para trás. Aleluia. A segunda coisa que o chamado exige é fé. O verso 1 diz: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não mostrou a terra como falou. Deus apenas disse: saia onde você está e caminhe. É a mesma coisa que Jesus disse para os discípulos. Eu não sei quem foi o irmão que leu. Alguém leu ou pronunciou terça-feira aqui, João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estou, vós estejais também. Irmãos, os discípulos não sabiam aonde era esse tal de céu. Eles não conheciam essa tal de Nova Jerusalém. Mas o que é interessante é que eles confiaram na promessa de Jesus. Aleluia, aleluia. Se você nunca leu Hebreus 11, eu quero te convidar a ler. Mas não lê só a parte que fala dos heróis lá no começo. Lê tudo. E você vai descobrir lá que a terra que Abraão procurava, ele não encontrou. Como não, pastor? Vamos ver que ele pisou na terra no capítulo 12 mesmo. É verdade, ele pisou em Canaã. Rapidinho ele saiu e chegou em Canaã. Mas a terra que Abraão procurava não era aqui da terra. A cidade que ele procurava era dos céus. Ele procurava uma Nova Jerusalém. Atender o chamado de Deus precisa de fé. É por isso que eu não tenho costume de ficar forçando ninguém a ficar na igreja. Eu não tenho costume de ficar forçando ninguém a fazer as coisas para Deus. Ô irmão, faz lá.
buscar. Ô irmão, tu não quer orar? Olha, irmão, tu não quer? Não, irmão, é simples. Se você crê que Deus te chamou, você acredita. E se você acredita, você faz. Aleluia. Glória a Deus. O chamado, ele traz consigo uma promessa. Porque Deus disse para ele, no capítulo 12, verso 2: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Se Deus te chamou, junto com o chamado, Ele vai te prometer algo. O que Jesus disse para Pedro, Tiago e João, no mar da Galileia: venham após mim. Qual foi a promessa? Eu farei de vocês pescadores de gente. Aleluia! Se você abandonar tudo para seguir Jesus, junto com a chamada, Ele vai te fazer uma promessa. Só que, junto com a promessa, Ele exige uma mudança de vida. Aleluia. Se Deus te chamou, irmão, você precisa mudar. Aleluia, Deus. Preciso, pastor? Lógico que precisa. Olha o que diz o verso 2 aí: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei. Essa é a promessa. Aonde está a exigência de mudança? Logo em seguida: seja uma bênção. Aleluia. Irmãos, eu vejo 1000 pregadores, e de 1000 eu vejo 999,9 dizendo: Deus prometeu, dá isso para Abraão, dá aquilo. Mentira! Deus prometeu abençoar Abraão, mas Ele não falou a natureza da bênção. E logo em seguida Deus exigiu que Abraão fosse uma bênção. Quantos crentes estão frustrados com Deus, porque eles acham que a conversão deles é para promover bênçãos materiais, se essa não é a natureza da promessa de Deus? Essa é a natureza da promessa do diabo. Se me adorares, darei todos os reinos para ti. É a promessa do diabo essa. A promessa de Deus vem com a exigência de mudança. Seja uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Pergunte para o teu irmão: você tem sido uma bênção na vida de alguém? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não, pergunta de novo. Ele precisa sair daqui convicto disso. Você tem sido uma bênção na vida de alguém? Aleluia. Você que é filho. Você tem sido uma bênção para os seus pais? Eu vou perguntar de novo para você que é filho. Você que é filho, tem sido uma bênção na vida dos seus pais? Ou você tem sido uma pequena carga para eles? Você que é pai, você que é mãe, você tem sido uma bênção na vida dos seus filhos? Aleluia. Você tem certeza que os seus filhos estão preparados para seguir o caminho do Senhor? Você que é cristão, você tem sido uma bênção na vida dos seus líderes, do seu pastor? E você que é pastor, ou é presbítero, ou é líder, é diácono, qualquer coisa, você tem sido uma bênção na vida dos irmãos que você prometeu servir? Você que é empregado, você tem sido uma bênção na vida do teu patrão? E você que é patrão, você tem sido uma bênção para o seu empregado? Essa foi a exigência para Abraão. Irmãos, eu quero te lembrar que todo mundo que pisou o pé perto de Abraão foi abençoado. Até os inimigos de Abraão foram abençoados por ele. Até aqueles que quiseram roubar a sua esposa, as suas heranças, receberam a oração de Abraão para serem. Seja uma bênção. Aleluia. Se o Senhor te chamou, seja uma bênção para os outros. Glória a Deus. Eu converso com muitas pessoas não crentes. E o que mais me entristece é que os não convertidos não olham para os crentes como uma bênção. Os não convertidos têm olhado para nós como um tormento, como um peso, como um fardo. A gente vê crentes que são taxados de preguiçosos, de presunçosos, de coniventes com erros gravíssimos. Crentes que não são compromissados com as coisas. Crentes pais que são relaxados na educação dos filhos. Irmão, eu estou falando do que eu ouço. Fulano que é filho de crente, não é possível. Filho de crente daquele jeito. Aquele irmão lá é presbítero e fala daquele jeito no serviço, não é possível. Se nós fomos chamados, o chamado de Deus exige uma mudança.
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu Aleluia. quero te lembrar que os discípulos também foram convidados à mudança. No começo, Jesus via eles comendo no sábado, não cobrava. Jesus ia orar e eles dormindo, não cobrava. Jesus ia jejuar e eles não jejuando, Jesus não cobrava. Jesus explicava a palavra e eles não entendiam, e Jesus não cobrava. Mas se você reparar da última semana até o Pentecostes, Jesus só cobrou. Por que está comigo? Vocês não podem orar e velar um pouco comigo? Depois ele disse para Pedro: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. O que aconteceu com Pedro? Não vigiou e não orou, caiu em tentação. Depois ele põe os discípulos em Emaús. Ele disse: nécios, tardios, vocês não entendem. Irmãos, o mesmo Jesus que tinha tanta paciência, agora parece que ele não tem mais tanta paciência. Irmãos, coloca uma coisa no teu coração: a igreja é uma escola. Não venha no culto para passear. Você não pode, irmãos, passar 30 anos na igreja e não conhecer nada de Deus. Você não pode passar 30 anos de crente e não mudar em nada na tua vida, crescer em nada no conhecimento bíblico, não melhorar em nada na sua dedicação de oração, porque Jesus um dia vai começar a te cobrar todas essas coisas. Aleluia a Deus. Glória a Deus. O chamado exige mudança de vida. O chamado também traz para nós uma grande responsabilidade. Olha o que diz o verso 3, capítulo 12, verso 3: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você, ou seja, através do que ficou relatado de Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Meu Deus. Aleluia. Nós temos que o Adão, ele foi muito abençoado, não foi? Mas nós temos que, junto com a bênção, ele também teve uma grande responsabilidade. E se eu e você hoje sofremos a consequência do pecado, foi porque Adão não soube arcar com as suas responsabilidades. Olha agora, Abraão e Noé também foram muito abençoados. Mas junto com a bênção, ambos receberam grandes responsabilidades. A responsabilidade de Abraão era que ele deveria deixar, que é muito comum hoje falar nas palestras motivacionais, é uma palavra que está muito em alta, legado, né? Ele ia deixar um marco, uma história para nós. Por que ele? Porque desde Noé, ninguém mais ouviu Deus. É por isso que nós chamamos Abraão de o pai da fé. Porque depois de Noé, de 9 gerações, ele vai ser o primeiro a crer em Deus. Irmãos, se você nasceu numa família não crente, você é o que tem a responsabilidade da vida. Porque é a partir do teu testemunho que as pessoas vão passar a crer em Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Nós hoje somos abençoados porque Abraão apresentou uma boa conduta de fé. Como eu desejo que meu filho Davi, ou o mais velho, seja uma bênção, se ele não vê em mim características de um cristão, não é de um pastor. O que Davi tem que ver em mim não é o ministério, o cargo que eu tenho na igreja, mas a cultura e a prática comum do dia a dia. Aleluia. Se o meu filho me vê xingando, brincando, odiando todo mundo, não lendo a Bíblia, não orando, não tendo compromisso com os meus irmãos, como que ele vai exercer essas práticas? Se ele não vem em dedicação naquilo que eu me aplico a fazer, como ele vai fazer igual? Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Se ele pode colocar para a gente depois, Gálatas capítulo 3, nós vamos ver que Deus está fazendo aqui coisas grandiosas através de Abraão. E olha o que diz lá: ó insensatos Gálatas, quem nos fascinou
para não obedecerdes à verdade. A vós que perante os olhos de quem Jesus foi evidenciado, crucificado entre vós, só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado no Espírito, acabeis agora na carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que entre vós é o Espírito que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de quem? De Abraão. A nossa fé que nós temos hoje, começa com esse homem, começa com Abraão. Deus não considerou ele justo e inocente porque ele praticava coisas boas. Deus considerou ele justo e inocente porque ele acreditou naquele que pode inocentar o pecador. Aleluia. Nós vamos ver que o chamado também exige de nós uma grande obediência. Verso 4: Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. A igreja moderna, ela tem tratado as ordenanças de Jesus como se fosse um pedido. Observe que Abraão ouviu a voz de Deus e ele entendeu a natureza da voz. Deus não estava pedindo para ele sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Ele entendeu que Deus estava mandando ele fazer isso. Observe que quando Jesus está para ir para o Pai, e ele então relata a grande comissão, ele diz assim: ide e fazei discípulos. Nós, diga o que, irmão, nós temos encarado isso como se fosse um pedido. E se é um pedido, eu posso escolher em ir fazer discípulo ou ficar como nós estamos. Mas nunca foi um pedido. Aquilo é uma ordem. Pergunte para o irmão: você é cristão? Não. Então você tem um dever, uma chamada que você tem que obedecer. Qual é a chamada? Ir até as pessoas que não conhecem Jesus e daquelas pessoas torná-las discípulos de Cristo. Eu vou te dar outro exemplo de ordem. O cristão, ele acha que Deus chamou ele para vir na igreja, como eu já falei, e só ser abençoado. Vou lá na igreja do pastor Tiago, eu vou ser abençoado. Eu estou vendo o presbítero Zé Roberto, ele está sendo abençoado. Eu estou vendo o presbítero Adriano está sendo abençoado. Eu estou vendo a Berenice, estou vendo a Rose, o Reginaldo, está todo mundo sendo abençoado. Valtinho, todo mundo sendo abençoado. Eu vou lá, porque você é abençoado, não vem. Aí vem com o peito aberto e com o coração queimando. Aleluia. Porque Jesus não está apenas te convidando, Ele está te dando uma ordem. Faça discípulos. Aleluia, Deus. Qual foi a outra ordem que Jesus deu para os discípulos? Fiquem em Jerusalém. Mas era para ficar sentado lá no cenáculo? Não. Fiquem até que vocês sejam cheios do Espírito. Mas a igreja de hoje não busca o Espírito Santo de Deus. Pergunta para o teu irmão qual foi a última vez que ele orou pedindo o Espírito de Deus. Pergunta para o teu irmão qual foi a última vez que ele orou pedindo dons, ministérios, fruto. Nós não pedimos. Alguns de nós talvez façam dias que não oram. Deus está dizendo para nós que oração não é um pedido, é uma ordenança. Aleluia. E buscar o Espírito não é uma opção, é uma ordenança de Deus. Aleluia, Deus. Se nós somos cristãos, nós precisamos nos atentar para algumas ordens de Deus. O porquê que o jovem de hoje tem tanta dificuldade de abandonar o pecado no mundo? Porque ele não entende as palavras de Deus como ordenança, ele entende como convite. Então ele cumpre ou não cumpre, se ele quiser. Mas se você que está aqui hoje crê que Deus te chamou, você então entende que você tem uma ordem a cumprir. Abandone tudo. Aleluia. E siga Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vimos que o chamado de Deus para Abraão não foi apenas saia da casa do teu pai e vai para uma nova geografia, vou te dar uma nova casinha. Não foi bem isso que Deus disse.
Agora eu quero chamar a sua atenção para a promessa de Deus feita para Abraão. Porque, como eu já disse, muitos mentirosos têm dito que Deus chamou Abraão para prosperar, não é assim? Deus chamou Abraão para prosperar. E Abraão saiu sem nada, não é assim que eles pregam? Abraão saiu sem nada da casa do pai. E quando ele chegou em Canaã, ele era rico, que ele era um empresário renomado, o Elon Musk. Mentira, não era não. Olha o que o texto diz para nós, verso de número 2: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Qual é a primeira promessa que Deus faz para Abraão? Farei de você uma grande nação. Então eu vou perguntar para você que lê a Bíblia: tinha como Abraão se tornar uma grande nação? Tinha ou não? Não tinha. Por que não? Além de ele ter só uma esposa, a esposa dele podia ter filhos? Tem que ser louco para acreditar nisso, irmão. Ou tem que ter muita fé. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor hoje me incomodou muito com o texto de Marcos, até li aqui hoje de manhã na oração, que Jesus fala para os discípulos a respeito da figueira que ele deu uma ordem e secou. E ele diz: olha, não fique admirado não, porque ela secou. Porque se vocês orarem com fé, não duvidando no coração, não é só a figueira que vai secar. Até um monte pode se jogar dentro do mar. Irmãos, a promessa que Deus fez para Abraão era que a partir dele iria surgir uma grande nação. Mas, irmãos, ele já era 70 anos quando Deus falou com ele, casado com uma mulher só, e a única mulher com quem ele era casado não podia ter filhos. Se Deus faz uma promessa, nós temos que ser como Abraão. Lembra que Abraão tinha uma responsabilidade? Em ti serão benditas, guarda aí no teu coração, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que para essas famílias serem benditas, ele precisava acreditar no impossível. Aleluia. Glória a Deus. E diz a carta aos Hebreus que ele acreditou que Deus poderia ressuscitar até os mortos para cumprir a promessa. A segunda grande promessa é que o nome de Abraão seria exaltado. O que é interessante é que isso parece que eu já ouvi falar, porque a palavra Abrão, que não é o nome dele ainda, Abraão, a palavra Abrão significa pai exaltado. Ou seja, parece que o pai dele já tinha dado um nome para ele, com o destino ao qual Deus havia predestinado. E aqui o exaltado não é de ser maior que todo mundo e pisar nos outros, como as canções gospels ensinam. Aqui o ser exaltado é que a partir do nome dele todo mundo lembraria de Deus. E é o que acontece, ele vai passando por lugares, vão nascendo pessoas, e todo mundo vai lembrando que o Deus a quem ele serve é o Deus de quem? De Abraão. Não é assim? Isaac olha e diz o quê? Deus do meu pai Abraão. O servo dele vai buscar uma esposa, e ele diz o quê quando ele chega lá? Senhor do meu Senhor Abraão. Ou seja, o nome que está sendo exaltado através de Deus é o nome de Abraão. E o nome que é exaltado através de Abraão é o nome de Deus. Qual é a promessa mais que Deus faz para ele? Deus vai abençoar aqueles que abençoarem Abraão, mas Deus vai amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem Abraão. E nós vimos que isso também aconteceu e vamos ver. Deus faz outras aplicações. Deus promete abençoar todas as famílias da terra. Eu vou repetir para você, porque essa promessa é para nós. Amém. Aleluia. Deus promete abençoar todas as famílias da terra através de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Abraão creu, não esmoreceu, permaneceu fiel, e Deus cumpriu a promessa. Se você acreditar no Deus de Abraão, Aleluia. Deus vai abençoar a você Glória a e Deus. a sua casa. Aleluia. Mas como que essa promessa se torna realidade? Põe para nós de novo, Nicole, Gálatas 3, verso 8. Vamos relembrar? Olha o que ele diz. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus
Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. O que Deus, irmãos, vou perguntar para você, porque eu vejo muitos crentes confundidos nesse ponto. O que Deus está exigindo de você para que você seja abençoado como Abraão? Que você dê grandes quantidades de oferta? Que você seja dizimista fiel? Que você obedeça tudo que o pastor Tiago falar? Que você siga todas as regras e normas da igreja pentecostal que eu já falar? O que Deus está exigindo para você ser abençoado? Deus só exige que você creia. Por que nós mesmos colocamos sobre nós fardos tão pesados? Por que nós mesmos colocamos cargas sobre nós? Irmãos, eu fico triste, porque uma boa parte da minha família é evangélica. E eu vejo a minha família às vezes preocupada: se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, por que se eu não fizer tal propósito, por que se eu não fizer tal campanha, porque o pastor falou, e se eu não obedecer o pastor? Não tire isso da sua cabeça. Lógico que você tem que honrar o seu pastor, lógico que você tem que cumprir algumas normas, que é comum para nós mantermos a organização da igreja, é comum, mas o que Deus exige de mim, o que Deus exige de você, para sermos abençoados como Abraão, é crer no mesmo Deus que ele creu. Glória a Deus. A religião tem colocado sobre nós cargos muito pesados. A religião tem colocado sobre nós um fardo exagerado demais. E aí nós estamos mais preocupados em cumprir métodos e ritos do que em crer em Deus. Aí nós lemos a Bíblia e parece tão simplório, e é simplório, e fica difícil para nós crermos porque é muito simples. Eu quero te lembrar que o teu Deus é simples. Eu quero te lembrar que o teu Deus enviou o Filho dele, e o Filho dele, mais que simples, é manso e é humilde de coração. Aleluia! Oh, Jesus tremendo! Eu quero te lembrar que o teu Cristo se esvaziou da sua divindade, se tornou como eu e como você, para que você tivesse acesso fácil, livre à promessa de Deus. Por que complicar um caminho que já nos foi aberto pela cruz? Por que dificultar um caminho que já nos foi aberto pelo sangue? Você lembra da pregação do Diego recentemente sobre os fariseus e os hipócritas? Eles dificultam o acesso à promessa, eles dificultam o acesso a Cristo, mas Cristo não dificultou. Ele está dizendo: vinde a mim, apenas venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele diz que o simples fato de você ir, ele vai te aliviar. Oh, aleluia! Oh, aleluia, 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 aleluia! Eu quero te lembrar que quando Lázaro morreu, Jesus chega, e as irmãs de Lázaro chegam até Jesus, e a frase delas é: se o Senhor estivesse aqui. Ou seja, precisava de uma presença, precisava um ritual. Mas Jesus muda a frase. Eu já não vos tenho dito que se... Não, você já leu? Se você leu, você sabe. Se... Fala comigo, porque eu quero que você saia daqui hoje consciente disso. Se crerdes. O que Jesus exigiu deles para Lázaro voltar à vida? Fé. Se crerdes, você verá a glória de Deus. Eu quero te lembrar de uma pregação recente aqui também, sobre o coxo da porta chamada Formosa. Todo mundo admirado com Pedro e João, um ritual religioso. Ah, porque é o pastor tal, é porque foi fulano. Aí Pedro e João falaram: calma, para o alvoroço. Não foi eu, não foi João, não era a minha sombra, como muitos pregam por aí. Também não é o lenço, também como muitos pregam por aí. O que foi então que fez se conchadar, Pedro? Foi a fé no nome de Jesus que levou saúde a esse homem. Olha o que Deus está falando para nós: de sorte os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Se você simplesmente crer, apenas
apenas crer, mas crer verdadeiramente, sem duvidar. Bendito é você, bendito é a tua casa, bendito é a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o versículo anterior a esse está tentando quebrar os rituais que a igreja evangélica está levantando, que Jesus já derrubou. Rituais, métodos, doutrinas de homens. Jesus nunca exigiu nenhuma dessas coisas. Jesus sempre exigiu de nós que nós o crescemos. É assim que nós somos abençoados em Abraão. Quando nós cremos no mesmo Deus e da mesma forma que Abraão. Glória a Deus. Agora eu queria que você se atentasse para o verso 7. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. A promessa da terra, preste bem atenção, a promessa de Canaã nunca foi para Abraão. Você prestou atenção no que você leu? A promessa da terra prometida não era para Abraão. A promessa da terra prometida era para a descendência de Abraão. Então muitos pregadores pregam como se a terra de Canaã fosse um trunfo material. Se fosse, Abraão teria possuído ela em vida. Mas ele não possuiu, porque não era para ele. Irmãos, prestem atenção nesse detalhe. Davi matou um urso pela força de Deus. Não matou? Matou um leão pela força de Deus. Deus estava tanto com Davi que além de matar um urso, um leão sozinho, ele matou um gigante. Matou 200 filisteus. Davi derrotou quase todos os inimigos que estavam ao seu redor. Davi conquistou de volta os territórios que Saul tinha perdido. Davi trouxe a arca da aliança. Davi restituiu o culto. Davi implantou o louvor na adoração do culto. Olha quantas coisas Davi fez. Escreveu um monte de salmos. Mas quando Davi foi fazer o templo, Deus falou: para. Isso não é para você. Era para quem? Para o seu descendente. Nós precisamos ter uma maturidade de entender quando a promessa de Deus é para mim e quando ela não é para mim. Irmãos, olha a maturidade de Abraão. Creia com ele, Deus. O que Deus prometeu para você, ele vai cumprir para você. Mas o que Deus não prometeu para você, ele não vai cumprir em você. Tem coisas que são para mim, tem coisas que são para o Davi, mas tem coisas que não são para o Davi, tem coisas que são para o Luiz, e tem coisas que são para o Miguel, e algumas coisas não são para nenhum dos três, são para outros que ainda virão. E eu preciso me alegrar, assim como Abraão e Davi, porque eles se alegraram na promessa de terceiros. Nós temos dificuldade de nos alegrar quando Deus promete algo a outros através de nós. Aleluia! Meu Deus. Que o Espírito Santo de Deus te conceda essa alegria hoje. Aleluia. De você se Glória. alegrar quando Deus promete algo para ti, mas você se alegrar mais ainda quando Deus promete para outros através Aleluia. da tua vida, Glória. através da sua pessoa. E que Deus use a tua pessoa para que a promessa dele chegue a outras famílias. Glória a Deus. Agora observa que Deus fez promessas para Abraão. E a maneira é como Abraão responde às promessas de Deus. Você tem vindo à igreja, você tem frequentado os cultos. Eu tenho ficado muito contente porque eu tenho visto um aumento gradativo dos irmãos na oração. E eu vou ser bem honesto aqui, que eu achei que sexta-feira não ia dar ninguém. Com o jogo do Brasil anunciado, eu achei que não ia dar ninguém. E eu fui surpreendido. Porque muitos irmãos fizeram presente para acabar. Glória a Deus. Isso mostra que os irmãos estão correspondendo a uma promessa que foi feita aos nossos corações. Então eu queria que você olhasse. Deus chamou Abraão no meio de uma geração incrédula. Deus chamou Abraão no meio de uma geração idólatra, corrupta. Deus chamou Abraão no meio de uma geração que ninguém ouvia Deus, onde não tinha igreja, não tinha culto, não tinha ensino. E Abraão creu. Deus então faz um chamado para Abraão, coloca sobre esse chamado
responsabilidades, renúncias, compromisso. E Abraão atende a todos. E logo em seguida Deus lhe faz grandes promessas. A grande pergunta final é: como se reage à promessa de Deus? Porque ele apenas prometeu, ele ainda não cumpriu. Antigamente nós cantávamos um hino muito lindo, falava da vitória de Miriam. E a gente cantava com muitas palmas, um corinho bem animado. Só que o cântico de Miriam não é um cântico de fé genuíno, verdadeiro. Porque o cântico de Miriam é um cântico pós-vitória. E o cântico que Deus espera ouvir de nós é um cântico pré-vitória. Bem-aventurado não é aquele que louva depois da vitória. Bem-aventurado é aquele que louva antes da vitória. Por que Ana foi uma mulher extremamente bem-aventurada? Se você se lembra, Ana chega no templo, ou melhor, no local de sacrifício. Ela ora, ela chora em silêncio. O sacerdote diz para ela uma única frase: vá, porque o Senhor considerava o desejo do teu coração. Irmão, se ela chega em casa chorando, amargurada, triste, como que Deus ia dar um filho para ela? Tinha como? Não tinha como. Quando ela sai de perto dele, ela já sai com outro semblante, com um novo coração, com uma nova alegria. Irmãos, a maior característica que você crê na promessa de Deus é que a tua vida, a tua maneira de se comportar é diferente após a promessa. Glória a Deus. É por isso que você não pode vir no culto e sair daqui com a mesma cara fechada como você. Porque se o meu coração ainda está triste, abatido e amargurado, significa que eu não entendi o que Deus disse, eu não recebi, não criei e não aceitei. Aleluia. Lembra de Abel? No final de um tempo, Abel foi e pegou das primícias e da gordura uma oferta para o Senhor. Lembra disso? Lembra? Aí eu quero te lembrar do filho de 7 anos. Nesse tempo, os homens passaram e voltaram para o Senhor. Aí eu quero te lembrar de Enoque. E Enoque andava com Deus. Aí eu quero te lembrar de Noé, depois do dilúvio. O que ele fez? Dos animais puros. O que ele fez? Um holocausto ao Senhor. Há algo de comum entre esses homens. Todos aqueles chamados à promessa, eles correspondiam à promessa que lhes fora feita. Então eu vou perguntar de novo para o teu coração: como nós temos correspondido à promessa de Deus? Vamos olhar o que Abraão fez? Verso 7, melhor, verso 6. Capítulo 12, verso 6. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Vamos entender isso aqui? Abraão saiu da terra que ele estava e rapidinho, se você reparar, rapidinho ele chegou na terra prometida. Ele já estava em Canaã. E Deus falou: essa terra que está pisando os seus pés vai ser da sua descendência. Olha como ele reage. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus espera de nós após a promessa feita? Deus espera que nós tenhamos um altar preparado para Ele. Deus espera que nós tenhamos uma dedicação pronta para Ele. Observa que há algumas coisas interessantes entre Abraão e o altar que ele fez para Deus. Porque primeiro Deus fala com Abraão, não é? Abraão não vê Deus, Abraão ouve Deus. Mas o que é interessante é que Abraão acreditou no que ele ouviu. Nós não vemos Deus. Você apenas está ouvindo alguém falar sobre Deus, ou você lê alguma coisa escrita sobre Deus. O que é interessante é que você precisa acreditar no que você ouve. Você precisa acreditar no que você lê. A segunda coisa é que Abraão, após ouvir, ele crê e obedece. Após Abraão crer e obedecer, ele
pisa aos pés da terra da promessa, então ele vê o Deus que ele tinha ouvido. Aleluia! Olha, irmãos, escute, eu quero que você entenda muito bem a alegoria feita aqui nesse lugar. Nós ainda estamos na fase de ouvir e obedecer. Nós não chegamos na fase de pisar na terra. Não, pastor, ainda não. Nós temos que apenas ouvir e obedecer. Então, quando Deus falar contigo, obedeça. Quando o Espírito Santo falar contigo, obedeça. Quando você ler a mensagem saltar para dentro de você, apenas obedeça. Acredite que você tem Deus. Quando ouvires a voz do Senhor de Deus, não endureçais o vosso coração. Nós estamos na fase de ouvir e obedecer, porque nós não pisamos a terra da promessa ainda. Tem crente querendo ver, tem crente que passa a vida inteira esperando ver um anjo, tem crente que passa a vida inteira esperando ver uma visão, ver o inferno, ver o céu, ser arrebatado. Não, você não está nessa fase, não fique preocupado com isso. Se preocupe em ouvir e obedecer, porque na hora que você pisar a terra da promessa, na hora que você pisar a Nova Jerusalém, na hora que você pisar nas ruas de ouro, lá você verá o Senhor. Aleluia! Ali você vai contemplar aquele que você tem ouvido aqui agora. Ali os seus olhos verão aquele que te fez a promessa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra altar, assim como o holocausto, ela está completamente relacionada com a oferta queimada, com o sacrifício de alma suave. Eu quero convidar o ministério de louvor aqui rapidinho. O que significa que quando eu dedico um altar a Deus, e aqui está o ponto das obras. O altar, ele não exige algo de Deus, ele exige algo de mim. Preste bem atenção, não se distraia agora. Você acreditou em Deus? Acreditei. Você está seguindo Deus? Estou. A adoração, o teu altar, o teu sacrifício é algo de você. Abraão foi justificado pela fé, mas a fé de Abraão foi provada em obras. Deus te chamou, Deus te escolheu, você está seguindo Ele, então edifique um altar a Deus. Glória a Deus. Que falou com você. Glória a Deus. Faça da tua vida um altar a um Deus que te chamou, e é um Deus que te fez promessas. Ore com fervor ao Deus que te escolheu lá atrás, quando você não tinha nada, quando você não era ninguém. Clame e louve a Deus com todo o seu coração, a um Deus que te fez promessas quando ninguém faria promessas para a sua vida. Porque a tua caminhada com Deus ainda está começando, e Ele tem muita coisa para fazer sobre as nossas vidas. Amém. Aleluia. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Aleluia, Deus. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas
Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos, clamei nessa hora, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudará. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas uma palavra. Levante as suas mãos, a transformar agora. Aleluia! Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Aleluia! Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. abra o seu coração, vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós cremos nas suas promessas, Jesus. Nós cremos nas suas promessas feitas pela tua palavra. Senhor, nós cremos pelas suas promessas, Senhor, feito pelas Escrituras. Senhor, nós cremos, Jesus, ó Pai, naquilo que o Senhor prometeu ao seu servo Abraão. E nós cremos, ó Pai, naquilo que o Senhor prometeu para o filho de Jesus Cristo. Que, Senhor, ó Pai, pela fé no crente Abraão, se nós crêssemos no mesmo Deus que Abraão creu, da mesma forma que Abraão creu, nós seríamos abençoados com as mesmas bênçãos de Abraão. Senhor, ó Pai, quantas famílias não estão aqui nessa noite, Jesus, em busca dessa bênção. Senhor, quantos lares não estão aqui nessa noite em busca dessa bendita promessa. Senhor, quantas famílias não têm sido benditas, quantas famílias, Senhor, não têm sido abençoadas. Senhor, mas quantas das vezes nós temos procurado, buscado essa promessa, a força das nossas obras. Quantas das vezes nós temos buscado a concretização da promessa da tua palavra
Senhor, foi o propósito dessa série de mensagens. É nós olharmos para os patriarcas, olharmos para a fé genuína deles, no momento de crise, no momento, Senhor, de grande dificuldade. E como, Senhor, ó Pai, numa simplicidade de eles acreditar numa voz em que eles ouviam, em um Deus em que eles não viam, aleluia, alcançar, Senhor, a concretização da promessa. Senhor, quem sabe, Senhor, em muitos corações esteja uma dúvida agora. Quem sabe, Senhor, em muitos corações esteja uma incerteza agora. Mas, Senhor, que a Tua palavra tire agora as dúvidas, que a Tua palavra tire agora a incerteza, e que a Tua palavra coloque no nosso coração a fé suficiente para crer em Deus, que prometeu que Ele é o mesmo, fiel para cumprir cada uma das suas promessas. É assim que nós te pedimos, é assim que nós cremos.